Graça e paz, igreja. Boa noite. Glória a Deus. Nós estamos no mês de junho, mês de aniversário da nossa igreja. E o nosso tema esse ano, um tema muito importante. Não que os outros não teriam sido, mas esse ano é um tema muito importante, muito impactante também. Vamos ler o tema juntos? Amando a igreja, sendo um corpo. Eu cuido de você. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Isso nós temos bem claro, né, em nossas vidas, né? Deus cuida de nós. Por maiores dificuldades e tribulações, nós sabemos que Deus cuida de nós. Às vezes nós falamos assim: eu cuido de você, você cuida de mim. Mas a certeza de que Deus cuida de nós é maior. É maior. Porque há uma responsabilidade muito grande quando nós falamos: eu cuido de você e você cuida de mim. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Números 12. Como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E sabemos que um corpo ele funciona com os seus membros, as células, com os seus órgãos e tudo mais. Tudo isso precisa para que um corpo funcione bem. Muitas das vezes o nosso organismo, quando ele está com sede, uma vez eu vi o pastor pregando sobre isso, e eu fiquei meditando e essa palavra me trouxe à memória. Quando o pastor falou que às vezes a gente sente sede, mas a boca sozinha não tem como beber água. Ela precisa da mão, precisa do pé, não é verdade? Precisa se mexer para poder alimentar o corpo. Então, a boca sozinha não ia dar água para o organismo. Ela precisou da mão, precisou do pé. E essa palavra, esse texto hoje me trouxe à memória. Isso que o pastor um dia falou na ministração. Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ficar de pé em reverência à palavra. Amém? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique
como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Lendo a palavra do Senhor, nós podemos ver que Miriam e Arão, eles foram levantados para ajudar Moisés na retirada do povo do Egito, e eles estavam a caminho da terra prometida. Mas num dado momento, Miriam e Arão, eles se rebelaram contra Moisés. Na realidade, eles começaram a criticar Moisés, porque Moisés tinha casado com uma mulher estrangeira. Por que Deus usava somente Moisés? Será que eles, como auxiliadores, também não eram tão usados por Deus quanto Moisés? E isso eles começaram a criticar. Mas o Senhor, Ele vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Então o Senhor chamou Moisés, chamou Arão e chamou Miriam. E na tenda do encontro, o Senhor falou com eles. E o Senhor disse que Ele fala através dos seus profetas, e Ele fala com os seus profetas. Nós somos profetas do Senhor nessa terra, nós somos raça eleita, nós somos sacerdotes. Amém? Tem profeta do Senhor aqui nessa noite? Amém? Glória a Deus. Ele fala com os seus profetas através de sonhos, de visões. Ele usa pessoas para nos revelar o que está lá no oculto. Mas o Senhor também disse que com Moisés era diferente. Que com Moisés Ele falava face a face. Face a face. Nós somos um povo do Senhor. O Senhor tem falado muito conosco. E o que eu quero dizer nessa noite, através desse texto, é que como igreja, muitas das vezes, as nossas atitudes, o nosso falar, as nossas ações, elas atrapalham o agir do Senhor. Muitas das vezes, o nosso falar, as nossas críticas, os nossos aborrecimentos, muitas das vezes, no arraial celestial, atrapalha a ação de Deus, a caminhada com Deus. E nesse momento o Senhor, Ele falou para Moisés e para Miriam e para Arão, que Ele usa da maneira que Ele quer. E nesse momento, como uma nuvem que saiu, quando eles olharam para Miriam, eles viram Miriam leprosa, devido ao erro dela, de envolver aquele povo, porque eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo, mas eles estavam ali envolvidos com o povo, independente da posição em que eles estavam como liderança, eles ali eram um povo, eles eram um povo escolhido. E eles tinham um alvo, que era chegar à terra prometida. Eles pararam, eles estavam num acampamento, eles precisavam prosseguir. Mas no momento, os ciúmes, a crítica de Miriam
e de Arão, porque ela colocou aquilo no coração dela e ainda contaminou o irmão. Foi lá e ainda deu uma cutucada no irmão. Fez com que aquele povo, aquele acampamento, ficasse parado por 7 dias. Por 7 dias, por causa de um erro, por causa de um egoísmo mesmo dela. Naquele momento ela não pensou no objetivo em que eles tinham, no alvo em que eles tinham, no preço que Moisés estava pagando. Não, naquele momento foi o egoísmo de Miriam. E ainda por cima foi lá e criticou, né? Ainda cutucou o outro. Olha, você viu? Será que também nós não somos profetas? Por que Deus só está usando ele e não nos usa também? Por quê? Por quê? E quando nós, como igreja, pensamos assim também, por quê? Por que fulano vai mais bonito do que eu para a igreja? Por que fulano consegue essas coisas e eu não consigo? Por que fulano é mais abençoado do que eu? Ou fulano canta melhor do que eu? Por que fulano prega melhor do que eu? Quando nós tiramos o nosso olhar do alvo, do foco, da terra prometida, nós como corpo, nós deixamos o corpo todo doente. Porque nós somos membros, Eu sou um dedo. O irmão é um pé. O outro é o coração. O outro é o rim. E assim nós formamos o corpo. Mas como eu, como dedo, não respondo aquilo que é a minha função, eu faço com que o corpo todo paralise, principalmente o pé. Já pensou se o pé se rebela? Eu preciso dormir. Não, eu não quero. Eu quero ficar nessa posição. Eu faço com que o corpo todo fique enfermo. E quando Miriam tomou essa posição, quando Miriam resolveu criticar e não ajudar naquele momento, não era momento de crítica. Não era momento de se levantar. Na realidade, esse momento não tem que existir no nosso meio. Momento de se rebelar. Nós temos um foco, nós temos um alvo, nós temos um objetivo. O nosso objetivo é de ganhar vidas para o Senhor Jesus, começando da nossa cidade, começando do nosso bairro. E quando nós paralisamos por qualquer situação, e situações tolas, como disse Arão, tolamente, quando nós nos envolvemos em situações tolas, perdemos o foco, perdemos o alvo, nós fazemos com que toda a igreja fique paralisada, fique doente. Nós envolvemos toda a igreja. Sabe por quê? Porque eu sou membro, eu faço parte do corpo. Não tem como ser diferente. Nós somos uma família, não somos uma família? Eu cuido de você, você cuida de mim. E Deus cuida de nós. Então, quando eu tiro o olhar de Deus, que está cuidando de nós, Deus, Ele vem e Ele corrige. Mas a correção de Deus faz com que toda a igreja permaneça no mesmo lugar. Porque precisa ser tratado, precisa ser curado. E nós vamos impedindo o que era para expandir mais rápido. Nós vamos paralisando com as nossas tolices, com as nossas meninices. E nós não podemos parar. Esse é o momento em que nós não podemos parar. Não podemos parar. E aí Arão pede para o Senhor, Moisés, Arão, ele pede para que Moisés
Aí nesse momento Moisés é o líder maior, que até então, peraí, Deus também me escuta, por que só ele? Deus também me escuta. Aí nesse momento em que apertou, Moisés, fala aí com Deus, intercede. E Moisés, como um homem de Deus, ele intercede. Ele pede para o Senhor misericórdia, porque ele entende o que é ser um corpo. Ele entende que ele tem um alvo, que ele tem uma caminhada. E aí ele pede pela vida de Miriam. Só que o Senhor responde a Moisés que como pai, se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, lá no versículo 14, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então o Senhor, ele corrigiu Miriam. E nessa correção, no versículo 16, no versículo 15. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu, enquanto ela não foi trazida de volta. Não tinha como o povo partir, porque Miriam fazia parte daquele corpo. Não tem como nós prosseguirmos como igreja, se um irmão está doente, se um irmão está enfermo. Não tem como romper. Não tem como romper. E quando nós, meus irmãos, quando nós focamos em algo que não é o sonho de Deus, o sonho de Deus é que ninguém se perca. O sonho de Deus é que todos sejam alcançados e salvos. É por isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui porque nós somos bonitinhos, bonitinhas. Nós estamos aqui porque Deus tem um alvo, Deus tem um sonho. E nós vamos realizar os sonhos de Deus. Nós vamos realizar os sonhos de Deus. Que é levar as vidas para o Senhor. E Miriam, quando ela perdeu o foco, Miriam, ela pagou bem caro pela rebeldia tola, bem caro, não precisava disso. Meu irmão, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Então, todos os dias, ele nos arma cilada, todos os dias, ele vem soprar nos nossos ouvidos, todos os dias, há uma armadilha para os cristãos, para os que estão em Cristo Jesus. Mas que nessa noite o Senhor venha ministrar ao nosso coração, para que nós não perdemos o foco, para não perdermos o alvo, que é o Senhor Jesus, que é as vidas, que é o sonho. Essa igreja tem um sonho. Essa igreja tem um sonho. 1%. 1%. E eu sei que pode ser muito mais. Depende de nós. Depende de nós como estamos ouvindo a voz de Deus. Ou se estamos dando ouvido realmente à voz de Deus. Ou que tipo de vozes nós estamos dando ouvido. Se há entre nós alguma Miriam ou algum Arão que tem soprado no seu ouvido, cuidado, meu irmão. Não dê ouvidos mais. Porque se você der ouvido como Arão deu, a igreja vai parar. A igreja vai estacionar. Não sei por quanto tempo. Porque precisa ser tratado. A Miriam e o Arão que vem soprar no ouvido, ele precisa ser tratado. E esse tratamento vai impedir com que nós possamos prosseguir. Vai impedir de alcançar o alvo. Nós não podemos parar.
Nós temos um alvo, é a terra prometida. É a terra prometida. Amém? Para eu cuidar de você e você cuidar de mim, nós precisamos estar tratados. Nós precisamos ter a certeza de quem nós estamos ouvindo e de quem nós estamos servindo. Nós precisamos ser um corpo sarado, mas não saradão, bombadão, um corpo sarado. Um corpo sarado, que mesmo enfermo, tomou o antibiótico certo, se alimentou, fez a dieta certa, e aí ficou sarado, ficou tratado. E aí nós vamos começar a entender o que é eu cuidar de você e você cuidar de mim, amando uns aos outros, né? E aí nós vamos ter a certeza que um cuidando do outro, Deus estará cuidando de nós. Cuidado, meus irmãos, com as Miriams e os Arãos que vocês têm ouvido, porque eles só se levantam para paralisar a obra do Senhor. Paralisar por um tempo, porque a obra do Senhor, ela se completa. Mas que seja rápido através das nossas vidas. Vamos fazer o que tem que ser feito. Não vamos retardar o que pode ser feito rápido. Não vamos dar ouvidos a essas vozes que se levantam para adoecer o corpo, para paralisar o corpo. Amém? Vamos nos amar como igreja. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor possa ministrar cada vez mais aos nossos corações. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor.